Irmãos e irmãs, temos de ser realistas e constatar que são inúmeras as tentações e aflições por que passamos ao longo da nossa peregrinação terrena. O inimigo das nossas almas está sempre ativo, procurando fazer-nos cair e inundar de trevas a nossa vida espiritual. No texto bíblico de hoje, o salmista revela-nos a única solução vitoriosa para o crente quando atravessa situações adversas na sua vida. É certo que David tem em mente combates bélicos contra os seus inimigos. Mas não esqueçamos que podemos e devemos tirar sempre ilações espirituais das situações temporais que o povo de Deus enfrentou no passado e continua a enfrentar no presente. Assim, abramos as Sagradas Escrituras no Salmo 143. Salmo 143. Livro dos Salmos, e vamos fazer a leitura do Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Porque o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova. Fazes-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E pela tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo. Amém. Oremos. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Damos-te graças porque usaste o teu servo no passado para, inspirado por ti, nos transmitir a tua palavra. E agora tu conheces as situações de aflição, de angústia, porque muitos dos teus filhos estão passando neste momento. Aqueles que estão escutando a tua palavra, só tu sabes o que se passa no coração e na mente de cada um. Só tu podes suprir as necessidades, só tu podes consolar e confortar aqueles que estão abatidos e em aflição. A tua palavra fala-nos hoje, ensina-nos pelo teu Espírito para que a possamos compreender, para que possamos compreender
e ouvir a tua voz. Pedimos-te humildemente que fales, pois, a cada coração e que possas guiar as nossas vidas nos teus caminhos, nas tuas veredas, para que possamos sentir a tua presença em cada momento e em cada circunstância, o bálsamo e a consolação do teu Espírito. É o que pedimos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como dissemos, passamos muitas vezes por momentos de abatimento, de aflição, tal como o salmista também passou. Ó Senhor, ouve a minha oração. Portanto, a primeira lição que o salmista nos dá é que em momentos de aflição, de abatimento, de angústia, devemos buscar o Senhor. Devemos orar. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Só podemos encontrar consolação, conforto na presença do Senhor, falando com o Senhor, desabafando com o Senhor, colocando diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, todas as nossas tribulações e provações, todas as situações adversas por que passamos, por que estamos passando, tudo isso deve ser colocado diante de Deus, colocando esse fardo nas suas mãos, e se o colocarmos nas suas mãos, deixamos de ter esse peso em cima de nós, porque agora esse peso está nas mãos do Senhor, esse fardo está nas mãos do Senhor, e sentiremos consolação e conforto. Escuta-me, segundo, inclina os teus ouvidos, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Deus é fiel, Ele promete estar connosco, é um Deus justo, mas promete estar sempre connosco. Por isso o salmista acrescenta à medida em que pede a Deus que o escute segundo a verdade e a justiça. Então, não entres em juízo com o teu servo. Claro que se Deus nos vai escutar segundo a sua justiça, isso pode ser dramático e trágico para nós. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Na verdade, aos olhos de Deus não há um justo nem um sequer. A lei de Deus revela a justiça de Deus e revela também, por isso mesmo, o nosso pecado. Faz isto e viverás. Esse é o padrão que Deus requer de nós. O padrão para a nossa vida está na lei do Senhor, porque a lei do Senhor revela a santidade do Senhor. Deus é santo, Deus é justo, a lei revela a santidade e a justiça de Deus. E ao revelar a santidade e a justiça de Deus e ao exigir ao homem que viva segundo esse padrão, a lei revela então o nosso pecado, a impossibilidade em que estamos de viver em conformidade com a vontade de Deus, como Deus quer que vivamos. E, portanto, estamos sempre condenados diante da lei. Portanto, aos olhos de Deus, segundo o padrão de justiça que é Deus, segundo o padrão de justiça que é Deus, não há um justo, nenhum sequer. Portanto, não entres em juízo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, é na sua misericórdia que esperamos. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Não há homem que não peque. Portanto, se não há homem que não peque, todos nós estamos condenados perante a justiça de Deus. Quando Deus nos ouve segundo a sua justiça, devemos esperar na sua misericórdia para que não sejamos julgados segundo os nossos pecados. Pois o inimigo perseguiu a minha alma. Satanás é o nosso inimigo. É o nosso inimigo por excelência. Ele está constantemente ativo, procurando destruir-nos, abateu-me até ao chão. Muitas vezes passamos por situações
de abatimento. Caímos muitas vezes diante das tentações do inimigo. Abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Ou seja, por vezes passamos por situações em que há trevas espirituais. Parece que vivemos como aqueles que estão espiritualmente mortos. Todo o crente passa por esta situação. Passa por estas situações. O inimigo das nossas almas procura constantemente levar-nos a cair, abater-nos até ao chão. Procura inundar de trevas a nossa vida espiritual. E passamos por momentos em que parece que estamos tão bem como os outros, espiritualmente mortos. Parece que não sentimos vida espiritual. Parece que estamos longe da comunhão com Deus. Por isso o salmista começa este salmo pedindo ao Senhor que ouça a sua oração. Ele sente-se abatido, sente-se frustrado, sente-se angustiado, sente-se quase numa situação de morte espiritual. O inimigo perseguiu a sua alma, o inimigo fez-o cair. Não sabemos se está ainda a pensar no caso, do adultério que ele teve, no caso, portanto, em que ele caiu nesta situação. Mas o facto concreto, seja nessa situação, seja noutra qualquer, o facto é que o inimigo o abateu até ao chão. Talvez também se esteja a referir a algum combate à frente dos seus exércitos, algum combate bélico. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, ou seja, inundou de trevas a minha vida. E a minha vida é semelhante àqueles que estão espiritualmente mortos, sem vida espiritual. Por isso, o seu espírito estava angustiado, porque o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Irmãos, se passarmos por situações destas, não desanimemos. O salmista, grande homem de Deus, porque foi grandemente usado por Deus. Nós só somos grandes quando Deus nos usa grandemente. Não somos nada, somos pó, mas a força de Deus é tudo, o poder de Deus é tudo nas nossas vidas. E quando Deus nos usa poderosamente, nós então somos instrumentos de Deus e ao seu serviço podemos verdadeiramente ser homens e mulheres grandes em termos espirituais. E ao momento que David sempre foi um dos maiores homens de Deus. Aliás, ele é a figura por excelência de Cristo. Ou seja, ele é, aquele que da sua descendência real irá nascer o Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de David, segundo a carne. Portanto, não esqueçamos que Cristo é filho de David, segundo a carne. E David é um protótipo de Cristo. Como outros também nas Escrituras são também figuras daquele que havia de vir. E ao mesmo que este grande homem de Deus, grandemente usado por Deus, divinamente inspirado para escrever os salmos que escreveu, não tem, portanto, receio de confessar que o seu espírito está angustiado, o seu coração está desolado. Portanto, irmãos, quando passamos por situações de angústia e desolação, não esqueçamos que outros grandes homens e mulheres de Deus passaram pela mesma situação. Mas o salmista, repito, dá-nos a solução, a única solução de vitória, a única solução vitoriosa para estas situações. Recorrer à oração, recorrer à comunhão com Deus, esperando que Deus o ouça e que não entre em juízo conosco, porque todos somos pecadores e aos olhos de Deus, portanto, todos estamos condenados. E, portanto, use de misericórdia para conosco. Não nos julgue segundo os nossos pecados.
E então, outra lição que o salmista nos dá, nestas situações difíceis, de desolação, de angústia, em que o inimigo nos fez eventualmente cair, inundou a nossa vida espiritual de trevas, estamos como aqueles que estão espiritualmente mortos. Mas, recorrendo à oração, lembremos também dos dias antigos, dos dias passados, de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Não só na nossa vida, e na vida daqueles que são o povo de Deus. Aqueles que constituem, que são membros do povo de Deus. Tudo aquilo que Deus fez no passado, no meio do seu povo. Tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida também. No passado. Lembro-me, reparem, dos dias antigos. Considero todos os teus feitos, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, no passado, para que não deixemos de confiar na misericórdia e no amor de Deus, mesmo na situação em que estamos, de rastros, espiritualmente abatidos, desolados, angustiados. O Senhor não abandona aqueles que são seus. O Senhor não nos julga segundo os nossos pecados. O Senhor tem misericórdia de nós. Sabemos que no devido tempo, para o salmista no futuro, para nós no passado, o Filho de Deus veio ao mundo para levar sobre si os nossos pecados e alcançar a justiça que nós nunca poderíamos alcançar, para agora, por meio da fé, nos revestir dessa justiça. Portanto, diante de Deus, agora, ousemos orar, ousemos esperar na sua misericórdia e na sua graça revelada em Cristo Jesus. Ele já não nos julga segundo os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo. Cristo sofreu o julgamento do Pai, sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar, morreu, portanto, em nosso lugar. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu em nosso lugar. Então, Deus já não nos julga segundo os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram julgados na pessoa do seu Filho. Agora o Senhor nos reveste da justiça de Cristo e, obviamente, ouve as nossas orações e responde às nossas orações e nos vai libertar. Reparem, lembro-me dos dias antigos, considero os teus feitos, tudo aquilo que Deus já fez e que revela o seu amor para connosco. E o amor de Deus é imutável. Deus não muda e o seu amor não muda. Se Deus nos amou no passado, se nos lembramos do amor de Deus e dos feitos de Deus no passado que revelam o seu amor, lembremos que o seu amor é imutável. O seu amor é eterno. Se Deus nos amou no passado, ama-nos no presente, amar-nos-á por toda a eternidade. Este amor vem precisamente da eternidade. Antes mesmo do mundo ser criado, Deus nos conheceu e nos amou em Cristo Jesus. E deste amor nada nem ninguém nos pode separar, porque é um amor eterno. Então, irmãos, lembro-me dos dias antigos, considero os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. No meio da angústia, no meio da desolação, lembremos do que Deus já fez na nossa vida, do que Deus tem feito no meio do seu povo, no passado, do que Deus já fez na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Obviamente, em situação de angústia, de aflição, aquele que é de Deus não desespera, mas espera em Deus. Tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Em situações extremas, nós apelamos para que Deus haja depressa, rapidamente. Por vezes falta-nos a paciência para esperarmos que Deus opere. E queremos que Deus haja, opere imediatamente. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova, semelhantes àqueles que morrem, que estão mortos espiritualmente, que morrem. Portanto, para que não seja semelhante aos mortos,
Reparem que o salmista está numa situação em que as trevas inundaram a sua vida espiritual. A sua vida é semelhante, neste momento, à vida daqueles que estão espiritualmente mortos. Mas ele continua a confiar, porque não está morto, está vivo. Só está atravessando uma situação de profundo abatimento, de profundo desfalecimento. Mas ele, em si, tem ainda o Espírito de Deus. Ele, em si, ainda sente a presença de Deus. Por isso, fala com Deus. Por isso, implora o socorro de Deus. Não escondas de mim a tua face. Foi porque Deus escondeu a sua face do seu Filho amado na cruz do Calvário, quando Ele levou sobre si o nosso pecado e ocupou em nosso lugar aquele lugar na cruz. Não esqueçamos que Ele está ali em nosso lugar. Aquele era o nosso lugar. Ele ocupou esse lugar em nosso lugar. Portanto, porque Deus escondeu a sua face no seu Filho amado, no momento em que Ele estava expiando os nossos pecados na cruz do Calvário, agora podemos ter a certeza que já não desvia a sua face de nós. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Mesmo quando passamos por noites de grande aflição, por trevas da nossa vida, que são noites de grande aflição, noites que por vezes são longas, demasiado longas, segundo o nosso critério. Nós sabemos que há sempre um amanhã. A tristeza pode durar uma noite. Sim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Há sempre um amanhã. A noite, por mais espessas que sejam as trevas, por mais prolongadas que sejam as trevas noturnas, a noite terá um fim. Um novo dia irá raiar. Irá, portanto, romper a aurora. E pela manhã o Senhor vai revelar a sua benignidade, a sua misericórdia, o seu amor. Vamos experimentar, portanto, a libertação. Vamos experimentar como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus não abandona aqueles que são seus, mesmo quando o inimigo nos consegue levar ao abatimento, à queda. Mesmo quando inunda de trevas a nossa vida espiritual, Deus está por cima. E no momento certo, Deus vai irradiar a sua luz na nossa vida. Portanto, vai acabar com as trevas que inundam a nossa vida espiritual. Vai nos iluminar, vai fazer irradiar a sua luz e vai erradicar as trevas. Vai, portanto, destruir a obra do inimigo das nossas vidas. E então haverá um novo dia, um amanhã. E pela manhã desse dia nós iremos ouvir a sua benignidade. Devemos, portanto, continuar a confiar sempre no Senhor. Mesmo no meio da angústia, devemos confiar no Senhor, pois em Ti confio. E depois, faz-me saber o caminho que devo seguir. Quando romper um novo dia, quando pela manhã escutarmos a benignidade e experimentarmos a benignidade de Deus, então devemos rogar ao Senhor: agora mostra o caminho que devo seguir. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti levanta a minha alma. Só andando nos Teus caminhos, só realmente vivendo em conformidade com a Tua vontade, é que poderei vencer o inimigo. O inimigo continua sempre a batalhar ferozmente. Ele não cessa o combate. E nós, portanto, não podemos também deixar de combater. O apóstolo Paulo considera que toda a sua vida, todo o seu ministério apostólico, toda a sua vida dedicada a Deus foi um combate. Por isso, no final,
ele tem esta afirmação: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, o combate é uma realidade contínua. Nunca pensemos que uma vitória que Deus nos dá seja o final do combate. A luta continua sempre, até que Deus nos chama à sua presença, até que se termine a nossa peregrinação terrena. O combate é constante e temos de estar preparados para esse combate. Só Deus nos pode dar a vitória. Cristo venceu Satanás. Cristo venceu o poder do inimigo. Cristo venceu a própria morte. Cristo vive e Ele promete estar connosco. O seu Espírito está connosco para nos dar a vitória. Mas temos que ser humildes e a reconhecer que por nós mesmos não podemos andar nos caminhos de Deus. Tem que ser Deus a ensinar-nos. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Deus está nos céus. Só Deus, lá dos céus, nos pode dar a orientação necessária, nos pode fazer saber o caminho que devemos seguir, o caminho que Ele quer que nós sigamos. Não é o caminho que nós queremos seguir, é o caminho que Ele quer que nós sigamos. Nós só podemos ser felizes e vitoriosos quando andamos nos caminhos de Deus, quando andamos no caminho que Deus quer que nós andemos. Portanto, devemos submeter-nos sempre à vontade de Deus. Não é o que nós pensamos que deve ser a nossa vida, mas é aquilo que Deus quer que a nossa vida seja. É isso que deve orientar-nos. E para isso é preciso que Ele nos ensine, que Ele nos faça saber o caminho que devemos seguir. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Só Ele nos pode dar a vitória sobre todas as tentações do maligno. Há tantos inimigos, tantos inimigos. Reparem que não estamos a falar de homens ou mulheres que também podem ser nossos adversários, nossos inimigos, que também podem combater contra nós. Estamos a falar de inimigos espirituais. Não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E muitas vezes os maiores inimigos estão na nossa carne. São os desejos da nossa carne. São ainda aqueles sentimentos ainda provenientes da carne, que ainda está sujeito ao pecado, ainda aguarda a redenção. Esta natureza que Deus transformou, mas que enquanto estivermos na nossa carne, ainda iremos sentir os impulsos da carne, da velha natureza que ainda existe na nossa carne. Como o apóstolo Paulo diz: na minha carne não habita bem algum. Portanto, a nossa carne ainda aguarda a redenção de Deus. Ainda está sujeita ao pecado. Por isso também está sujeita às enfermidades e, por fim, à morte. O nosso corpo descerá ao pó, se Cristo não vier antes. Mas, portanto, o nosso corpo vai descer ao pó, está sujeito ainda a enfermidades, porque ainda estamos num corpo sujeito ao pecado. Estamos salvos, mas ainda é a esperança que somos salvos em relação ao nosso corpo. Nosso corpo ainda aguarda a concretização dessa redenção que Cristo efetuou na cruz também para o nosso corpo. Por isso nós aguardamos a ressurreição dos mortos, em que os nossos corpos ressuscitarão, então, em glória, e serão semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado. Mas, entretanto, enquanto estivermos neste corpo sujeito ao pecado, o inimigo ataca-nos constantemente e temos muitas inclinações, muitas tendências, muitos sentimentos, muitos pensamentos que são perversos e que nos podem levar a cair. Nos podem levar a cair. Por isso são os nossos inimigos. Esses são os nossos maiores inimigos. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refugio. Só podemos ter refúgio no Senhor. Só Deus nos pode dar a vitória nas tentações. Por isso, o salmista continua. Reparem. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Portanto, Tu és o Senhor da minha vida. Então, se Tu és o meu Deus, se Tu és o Senhor da minha vida, eu tenho de fazer a Tua vontade. Mas eu não sei qual é a Tua vontade. Não tenho o conhecimento
dessa vontade, a não ser que tu me ensines, a não ser que tu me reveles essa vontade. E Deus nos ensina a sua vontade através da sua palavra. Mas precisamos do seu Espírito. Precisamos do seu Espírito para que possamos compreender a vontade de Deus para nós, a vontade que Ele nos revela através da sua palavra, a vontade para a nossa vida que Ele revela através da sua palavra. Mas para compreendermos verdadeiramente, é preciso que Ele nos ensine, para compreendermos as Sagradas Escrituras, para compreendermos a palavra de Deus como Ele quer que nós a compreendamos. É necessário que Ele nos ensine. Ensina-me a fazer a tua vontade. Dá-me o poder. Opera em mim, como diz o apóstolo Paulo, opera em mim tanto o crer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. Para fazer essa boa vontade é necessário que tu operes em mim tanto o desejo como depois o poder para realizar essa vontade. Ensina-me, pois, a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero realmente, não quero continuar nesta situação de trevas espirituais, mas quero experimentar de novo aquilo que experimentei já no passado, nos dias antigos, a tua obra, o teu poder na minha vida. Para isso, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Sim, faz-me andar por terra plana. Não, liberta-me dos acidentes da vida. Esta vida está cheia de acidentes. É uma vida acidentada. Faz-me andar por terra plana. Liberta-me dos acidentes constantes no caminho. Um caminho cheio de acidentes. Mas o teu Espírito, o teu bom Espírito, só o teu bom Espírito me pode guiar por terra plana. Só o teu bom Espírito nos pode dar a vitória, nos pode fazer andar, mesmo no meio dos acidentes, porque passamos, nós estamos em terra plana, porque estamos a ser guiados pelo bom Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus. Só Deus é bom, só o Espírito de Deus é bom. Portanto, reparem, ensina-me, primeiramente, o salmista diz, faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Portanto, é necessário que Deus nos mostre, nos faça saber o caminho que Ele quer que sigamos. Esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade, o caminho da vida vitoriosa, é aquele que Deus quer que nós trilhemos. Mas só Ele nos pode fazer saber esse caminho. Para isso, é preciso que Ele nos ensine a fazer a sua vontade. Ele é o nosso Deus. Só quando fazemos a sua vontade é que somos verdadeiramente felizes. É que somos bem-aventurados, supremamente felizes. Mas é necessário que Ele nos ensine. E não só que Ele nos ensine a fazer a sua vontade, mas também que nos guie pelo seu Espírito por terra plana. Terra plana é aquela terra que nós pisamos, mesmo por mais acidentada que seja. É aquela terra que nós pisamos quando somos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos faz voar sobre os acidentes, nos conduz por uma terra plana. Por mais acidentada que seja a terra, por mais acidentada que seja a nossa peregrinação terrena, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo bom Espírito de Deus, então andamos sempre como por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor. Portanto, reparem, se faz-me saber o caminho que devo seguir, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me o teu bom Espírito por terra plana, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Ou seja, é necessário que o Senhor continuamente nos vivifique. Nós falámos há pouco que o inimigo, muitas vezes, nos seus ataques virulentos, ataques,
O inimigo muitas vezes nos faz cair, nos abate até ao pó. Muitas vezes parece que as trevas inundam a nossa vida espiritual, parece que estamos como mortos também espiritualmente. Precisamos de ser, de novo, vivificados por Deus. E esta vivificação que Deus opera na nossa vida tem de ser uma vivificação contínua. Nós precisamos de ser continuamente vivificados por Deus. O Espírito de Deus tem de estar a agir constantemente, a vivificar-nos constantemente, para que as tentações do inimigo, para que estes inimigos que nos cercam e que estão muitas vezes na nossa carne também, estes inimigos sejam vencidos. Portanto, por um lado, Satanás tenta matar-nos, tenta destruir-nos, mas o Espírito de Deus nos vivifica continuamente, nos fortalece continuamente. O Espírito de Deus nos ensina e nos guia por terra plana. O Senhor nos faz saber o caminho em que devemos andar, e o Senhor nos ensina qual é a sua vontade para nós, e o Senhor, pelo seu Espírito, nos guia e nos dirige, e assim Ele nos vivifica, nos vai vivificando. E quando Satanás procura destruir a nossa vida espiritual, quando Satanás nos ataca, o poder vivificador de Deus nos dá a vitória. E é a única esperança de vitória, é o poder vivificador de Deus. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome. Nós não merecemos coisa alguma. Somos pecadores, não esqueçamos, todos somos pecadores, não há um justo nem um sequer. Aos olhos do Senhor não há um justo, um único justo vivente. Todos, portanto, somos pecadores, portanto não podemos colocar diante de Deus qualquer mérito nosso, qualquer, algo nosso que leve Deus a usar, da sua boa vontade para connosco. Esta boa vontade de Deus para connosco é um ato gratuito do amor de Deus. Portanto, vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia. Ou seja, justifica-me Tu. Só Tu és justo e só Tu me podes justificar. Só Tu és justo e só Tu me podes justificar. Portanto, nós hoje repetimos, conhecemos como é que Deus nos justifica por meio do Seu Filho amado, Jesus Cristo. O salmista ainda aguardava o cumprimento desta promessa, ainda aguardava a vinda daquele que seria o seu filho segundo a carne, o cumprimento da promessa feita por Deus ao próprio David, que o seu trono seria um trono eterno, a sua descendência seria uma descendência eterna. Portanto, vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia. Só Ele nos pode libertar da angústia, nos pode justificar. E assim nós podemos ter comunhão com Ele. E pela Tua misericórdia, reparem, pela Tua misericórdia, não podemos, portanto, esperar coisa alguma que não venha da misericórdia de Deus. Por nós mesmos, nada merecemos, repito, mas grande é a misericórdia de Deus. Deus colocou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, segundo o seu critério, a sua lei áurea. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Portanto, como diz Paulo, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, não depende nem da vontade do homem, nem do esforço do homem, mas da misericórdia e da compaixão de Deus. Uma misericórdia e uma compaixão inteiramente gratuitas. A Tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam minha alma, pois sou Teu servo. Sou Teu servo, eu quero servir-te, mas Tu sabes, os inimigos
são poderosos. Satanás é poderoso. As tentações de Satanás são poderosas. Os desejos da carne, que ainda são incentivados pelo inimigo, tudo isso são inimigos que procuram destruir a nossa vida espiritual. Tudo isso são inimigos que procuram destruir a nossa vida. Temos o chefe por excelência, o general por excelência, que é Satanás. Mas Satanás tem os seus lacaios, tem, portanto, os seus servos também. E todas estas inclinações que nós sentimos na carne, todos estes pensamentos e desejos que são nefastos para a nossa vida, são inimigos que procuram destruir a nossa vida espiritual. Portanto, pela tua misericórdia, ó Senhor, desarraiga, destrói os meus inimigos e todos os que angustiam minha alma, pois sou teu servo. Eu quero servir-te, quero viver para ti. Então, faz-me saber o caminho que devo seguir, faz-me saber o caminho que devo seguir. Ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me pelo teu bom espírito, vivifica-me, ó Senhor. Pela tua misericórdia, destrói tudo aquilo que procura derrotar espiritualmente. Destrói todos os meus inimigos. Desarraiga os meus inimigos, para que eu possa servir-te com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Amém.